Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, queridos irmãos. Como nós falamos, é um privilégio estar mais uma vez aqui, juntamente com o irmão Mateus, para que a gente pudesse concluir esse assunto sobre as santas convocações para os nossos dias. Agora, claro, na parte 2. Na parte 1 aprendemos o objetivo dessas santas convocações era para que o povo de Deus pudesse se interagir, levar ali assim testemunhos das grandes misericórdias, dos grandes milagres operados por Deus em favor do seu povo, e para que isso ficasse então assim testificado e que ações de graças fossem dadas nesse sentido. Vamos então agora para a parte 2 deste tema, as santas convocações em nossos dias. Irmão Mateus. Verso áureo nos declara o seguinte, o texto de Hebreus 10, 23 e 24. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Primeira pergunta nos diz: o que deve sempre haver nos cultos? Se louvássemos em sinceridade ao Senhor, o que veríamos em nossas reuniões? Salmo 148, versos 12 a 14 declaram: moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. E no capítulo seguinte, nós vemos também a mesma situação apresentada no 149, verso 6, diz assim: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. Também temos Efésios no capítulo 5 e os versos 19 ao 21. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha só, quantas maneiras aqui, o que deve sempre haver nos cultos, né? Louvores, salmos, poesias, né? Poemas, tudo isso é muito importante, né? Nós apresentarmos nos cultos. Interessante que o verso áureo já nos afirmou que é importante nós retermos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se nas santas convocações nós louvarmos, bendizermos o nome de Cristo na maneira de gratidão ao que Ele tem feito por nós, automaticamente nós estaremos contagiando, testemunhando a respeito daquilo que Ele fez por nós. E isso as pessoas também irão receber bênçãos semelhantes, né? A nota dessa pergunta está no 6º volume do Testemunho para a Igreja, na página 62. Diz aqui: nos cultos de nossas campais deve haver música vocal e instrumental. Instrumentos musicais eram utilizados nos serviços religiosos dos tempos antigos. Os adoradores louvavam a Deus com harpa e símbolo. E a música deve ter também seu lugar em nossos cultos. Fará aumentar o interesse. Todos os dias deve ser realizado um encontro de louvor, um culto simples de ações de graças a Deus. Haveria muito maior poder em nossas reuniões campais se possuíssemos genuíno senso da bondade, misericórdia e longanimidade de Deus
E se maior quantidade de louvor irrompesse de nossos lábios para a honra e glória de seu nome, temos de cultivar maior fervor de espírito. O Senhor diz: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Então, realmente aqui nos mostra até que aumentaria mais ainda o interesse nessas reuniões se houvesse todo um ministério da música preparado para tais reuniões, que houvesse maior quantidade de louvor do que muitas vezes há, e uma variedade de pessoas tomando parte nisso, a própria congregação também, de modo geral, interagindo nessas reuniões, vale ressaltar. Isso é uma tradição que vem já desde Lutero, que procurou então trazer hinos para as reuniões em que todos pudessem fazer parte, não apenas aqueles que conseguiam fazer uma grande performance, né? Mas também hinos mais simples. E aqui fala que não só música vocal, mas também instrumental, seguindo o parâmetro do que havia em Israel, que era o uso de instrumentos musicais para adoração também no templo. E ao final dessa nota, Salmo 50, 23, o Senhor diz: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Olha só, a palavra sacrifício no sentido, aqui é gratidão, no sentido de que rompe naturalmente do coração. Então todo esse que faz o louvor a Deus, esse também está glorificando. Segunda pergunta: no que todo o céu está interessado, irmão Mateus? Temos nós razão para estarmos agradecidos a Deus a cada momento? Vamos para os três textos aqui da Bíblia: Coríntios, Lucas e Salmos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Lucas 15. Olha só, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios: nós somos postos como espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos. As pessoas estão olhando para nós, ainda que nós não preocupemos em que sejamos vistos, mas é natural que as pessoas olhem e cobrem da gente por sermos cristãos, sermos adventistas, sermos naturistas, é nesse aspecto. É assim que um crente age e é assim que um cristão age. Somos esses espetáculos, demos tal testemunho. Próximo texto. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Também temos aqui o Salmo 146, os versos 1 e 2. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Então, em tese, a cada momento nós temos razões suficientes para louvarmos o nosso Deus. Lá no céu, segundo nós lemos em Lucas, a grande alegria quando um pecador se arrepende, muito mais do que 99 que não necessita de arrependimento. Aquele filho que mais deu trabalho, mais doente foi, é o mais amado. Em que sentido? Porque houve muito mais achego a esse. Assim, o planeta Terra, representando esse pecador arrependido, é o mais amado, a ponto de o nosso Deus Criador doar sua própria vida em favor dessa raça caída. Embora muitos hoje tenham escolhido o caminho da perdição, ao final foi mostrado a Adão. Lá, quando Adão aceita o sacrifício expiatório do primeiro cordeiro físico, da primeira ovelha física a ser sacrificada pelas mãos humanas, em visão panorâmica, Adão pôde contemplar de que o sacrifício de Cristo não seria em vão. Uma grande multidão seria resgatada por aquele sacrifício.
Aqui a nota nos diz assim: todo o céu está interessado em nossa salvação. Anjos de Deus, milhares de milhares, dezenas de milhares, vezes dezenas de milhares, são comissionados a ministrar em favor dos que herdarão a salvação. Guardam-nos do mal e fazem recuar as forças das trevas que estão procurando destruir-nos. Não temos razão para nos sentirmos agradecidos a cada momento, gratos até mesmo quando aparentes dificuldades existem em nosso caminho? Olha só que coisa maravilhosa. Todo o céu está interessado em nossa salvação. Aí fala da quantidade de anjos, milhares de milhares e dezenas de milhares vezes dezenas de milhares. Nós hoje temos um planeta que atingiu 7 bilhões de seres pensantes, entre seres que louvam a Deus e os que não louvam. E Deus conhece tudo que está na mente, na intenção, na ação. Tudo isso é relatado em nossos livros individuais. Isso é colocado lá no céu. Imaginemos o nosso celular, que já entendemos estar muito avançado. Ele tem a memória aí de 256, como é que chama, Matheus? Gigabytes, né? Outro de 512, que isso já é o absurdo. E de repente nós em um grupo de WhatsApp, se nós tivermos 2, 3 grupos de WhatsApp, a qual haja muita interação, logo essa memória estará carregada. Agora imaginemos nós, 6.000 anos, quantas gerações passaram, quantos arquivos tem no céu. Esse julgamento começou em 1844, a partir da chamada purificação do santuário, ou também chamado apagamento dos pecados. Todas as gerações estão registradas ali. Todo o pensamento, toda a ação. Isso nós estamos falando dos mortos. E dos vivos, que hoje nascem uma quantidade, outro já descansa. Geração após geração tem sido feito esse trabalho. Todo o céu está interessado na salvação. Não temos razão para nos sentirmos agradecidos a cada momento, gratos até mesmo quando aparentes dificuldades existem em nosso caminho. Talvez uma aparente dificuldade nós já é motivo de nós entrarmos então em desespero, em pânico, né? Por que comigo, Senhor? Sendo que na verdade as maravilhas do conserto que Deus quer fazer conosco é superior. Essas coisas que ora de maneira passageira, como Salomão diz, tudo é vaidade. Essas coisas são passageiras, de nada tem valor, nada nós levamos, porque nascemos nu, como Jó disse, e nu voltamos novamente ao seio da terra, né? Que sejamos bastante reflexivos nesta pergunta. Terceira pergunta: o que é grandemente prejudicial para santas convocações? O que, no entanto, frequentemente tem sido feito? 2 Timóteo 2, 3 a 5. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Texto agora do Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 597. Diz assim: não pode haver influência mais prejudicial a uma reunião campal ou a qualquer outra reunião religiosa do que os muitos encontros pessoais e conversa descuidosa. Frequentemente homens e mulheres se reúnem em pequenos grupos e empenham-se em conversa acerca de assuntos comuns que não se relacionam com a reunião. Alguns trouxeram consigo suas fazendas, outros suas casas, e estão a fazer planos para construções. Alguns dissecam o caráter de outros e não têm tempo ou disposição para esquadrinhar o próprio coração, para descobrir os defeitos do próprio caráter,
a fim de corrigir os erros e aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Que coisa mais prejudicial seria isso? Então, mesmo fora dos momentos de reunião, deve haver essa vigilância dos tipos de assuntos que vão ser tratados e não estar nesse espírito de julgamento, de crítica do próximo. Se nós observarmos aqui, nós vamos remeter às festas campais, às reuniões, os congressos, as conferências, como sendo um período realmente sabático. Um período sabático onde ele não se limitará a trazer assuntos pessoais, como aqui os citados, as fazendas, as casas, as construções, ou até mesmo a questão do mexerico, do falso testemunho. É proibido, é uma transgressão nessas festas. Que possamos colocar o nosso esquadrinhamento de caráter ali em primeiro lugar e buscarmos então a justiça de Cristo, que é nos imputada pela fé através da nossa comunhão para com Ele. Quarta pergunta: como devemos aproveitar o tempo fora das reuniões? Hebreus 10, 22 a 24 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Texto, continuando o mesmo livro, diz: se todos quantos professam ser seguidores de Cristo aproveitassem o tempo fora das reuniões para conversar sobre a verdade, para deter-se na esperança do cristão e examinar a si mesmos, e em fervorosa oração diante de Deus, rogando-lhe a bênção, muito maior seria a obra realizada do que já temos visto. Os incrédulos que acusam falsamente os que creem na verdade seriam convencidos por causa de sua boa conversação em Cristo. Nossas palavras e atos são o fruto que produzimos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Então, se todos, quando professam ser seguidor de Cristo, aproveitassem o tempo fora da reunião para conversar sobre a verdade, olha quão proveitoso seria. Então, além dos momentos de reuniões que vão ter estudos, devocionais, cânticos, louvores, ainda mesmo fora desses momentos, deveria se deter então em estudar a verdade, em rogar a Deus as bênçãos para essa reunião. Agora, o ponto crucial, o ponto alto dessa nota é que até os incrédulos, ao ver esse fato, eles dariam testemunho da boa conversação que teríamos então a respeito de Cristo. Verdadeiramente, o assunto aqui é nobre, altruísta e elevado. Quinta pergunta: em que propósito as famílias devem se empenhar antes de irem às santas convocações? Que tipos de coisas devem ser deixadas como questões secundárias? Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Olha só que ponto importante aí. É necessário, para que a gente vá a esses eventos, nós façamos uma autocrítica, nós façamos uma autoanálise da nossa experiência cristã, para que realmente nós saibamos qual é o objetivo principal dessa reunião, dessa viagem. O secundário faz parte também, mas isso tem que ser tratado como secundário. Secundário, exatamente. Então aqui agora a nota do Testemunho para a Igreja, volume 5, página 164, nos diz: eis uma obra na qual as famílias se devem empenhar antes de ir às nossas santas convocações. Seja o preparo da comida e do vestuário questão secundária. Antes comece já em casa profundo exame de coração. Orem 3 vezes ao dia e como Jacó sejam importunos. É em casa o lugar de encontrar a Jesus, então levem consigo a reunião. E quão preciosos serão as horas que ali passarem, mas como poderão esperar sentir a presença de Deus e ver a manifestação de seu poder quando a obra de preparo para essa ocasião é negligenciada? Então aqui, o que seria secundário? Preparo da comida, preparo do vestuário, faz parte?
Faz parte. Mas aqui fala em casa começar já o exame do coração, para não cair naquele problema que estudamos na lição anterior, de que não há terreno neutro. Se não for um instrumento de Deus na reunião, será certamente um instrumento nas mãos do inimigo. Então, o preparo já começa em casa e diz de se assemelhar a Jacó, orando 3 vezes ao dia, sendo importunos diante de Deus. Sexta pergunta: que tipo de alimentos devem ser evitados nessas reuniões? Então vamos a primeira carta aos Coríntios 10, versículos 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Vamos aqui à nota, no 5º volume do Testemunho para a Igreja, na página 162, diz-nos assim: foi mostrado que algumas de nossas reuniões campais estão longe de ser o que Deus deseja que sejam. O povo vem despreparados para a unção do Espírito Santo de Deus. Geralmente as irmãs devotam considerável tempo antes da ocasião no preparo de vestidos para o adorno exterior, enquanto esquecem inteiramente o adorno interior, que é de grande valor à vista de Deus. Também é gasto muito tempo em culinária desnecessária, na preparação de ricas tortas e bolos e outros artigos de alimentação que fazem positivo dano aos que deles participam. Então, que tipo de alimentos devem ser evitados aqui? Alimentos de origem estimulantes que possam acabar por embotar o cérebro, e assim a compreensão e a objetividade da reunião acaba sendo passada por alto. E é claro que muitas vezes o tempo que é gasto com os vestuários, com vestidos aí, deveriam ser secundários. Primeiramente, o adorno interior, esse deve ser a mola mestre que faça com que nós sintamos o desejo de participar das mesmas. Sétima pergunta: por que não preparar certos alimentos? O que é melhor então para estas ocasiões? 1 Coríntios 9, 25 declara: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. O primeiro texto, do Testemunho, volume 5, 162, diz: preparassem nossos irmãos bom pão e algumas outras espécies de alimentos saudáveis, e tanto elas como sua família estariam melhor preparadas para apreciar as palavras de vida e muito mais suscetíveis à influência do Espírito Santo. Termina na página posterior a essa, na página 163 do 5º Testemunho. Muitas vezes é o estômago sobrecarregado com alimentos que raramente são tão saudáveis e simples como os ingeridos no lar, onde a quantidade de exercício feita é dupla ou tripla. Isso leva a mente a ficar em tal letargia que é difícil apreciar as coisas eternas. As reuniões terminam e eles ficam desapontados por não haverem desfrutado mais do Espírito de Deus. Então, vejamos bem que em nossas casas nós temos um trabalho físico, aquele que tem um trabalho braçal, ele tem 2 vezes, 3 vezes mais do que ali na reunião. Mas a comida lá na casa é muito mais simples que a das reuniões. E agora, em condições muito mais cômodas em relação à atividade física, usa-se o dobro da quantidade. Isso, segundo o texto que eu acabei de ler, ele causa uma lentidão no cérebro, uma letargia, uma sonolência, de maneira que termina-se o congresso e a pessoa não conseguiu pegar nada, senão o próprio alimento físico. Ele lembrará que comeu muito naquela conferência, mas que alimento? Um alimento que não foi o melhor, não é o alimento espiritual. Me lembro agora desse último congresso que nós tivemos, da irmã Elisana, e ela dá um testemunho na saída da despedida. Ela diz: olha, irmão,
Que alimento maravilhoso, né? E aí ela continua o complemento. É esse alimento espiritual. E uma das irmãs que estavam na cozinha, ao longe, escutou e perguntou: que alimento que ela está falando? De que comida, irmão Rondei, que ela falou? Eu disse: do alimento espiritual. Ela não desdenhou do alimento físico. Mas o que mais ficou gravado para a irmã Elisana foi justamente o alimento espiritual. Louvado seja Deus por todos esses textos, essas apresentações, e deixa as considerações finais para o irmão Mateus. Então nós encontramos aqui nos mínimos detalhes Deus se preocupando. E é para o nosso próprio bem. Parece coisa mínima, mas foi dito que vai afetar a compreensão dos assuntos espirituais que serão tratados. Então tem pouca importância o que será servido como alimento? Não é pouca importância. Então também Ellen White dá conselhos semelhantes a isso ao se falar de reuniões de conselho, reuniões ministeriais, o cuidado que deve haver com a alimentação para se tratar das coisas de Deus. De que maneira? Com seriedade. Exatamente. Não só pensarmos, muitas vezes pensando só no ouvinte, né? Pode estar nessa letargia, mas e quem tem o dever de lá na frente apresentar a verdade? Talvez ele não atinja o objetivo, a clareza necessária por conta também de uma alimentação incorreta. Então possamos estar vigilantes em todos esses aspectos, galgando cada vez mais a santificação, assim como Deus quer de cada um de nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.